julgamento número E33 da pauta, também um habeas corpus número 1000025-494-2378/000. A turma julgadora, desembargador Glauco, desembargadora Daniela e eu. Inscrito Dr. Camilo Leles Felipe Cury e Dr. Hugo Viol Faria, pelo paciente. Estão presentes? Pois não, excelência. Doutor Hugo? Isso. Perfeito. Então, vou conceder a palavra pelo prazo regimental. Em julgamento número E33 da pauta. Excelência, boa tarde. Muito obrigado, eminente presidente, pela calorosa recepção. Sempre uma honra atuar diante de Vossa Excelência. Desembargador Glauco Fernandes, receba meus cumprimentos. Vossa Excelência, bem como professora doutora Daniela. Sempre uma honra, sempre um aprendizado a esse advogado fazer o uso da palavra na tribuna dessa casa. À Procuradoria de Justiça, meus cumprimentos. Aos meus pares, senhores advogados, que corajosos farão uso da palavra na tribuna. É uma honra ladear com Vossas Excelências na tarde de hoje. Excelências, trata-se aqui de habeas corpus visando revogar ou relaxar a prisão preventiva do paciente e passo a enfrentar exatamente os termos da impetração. Sem, e abre aspas, liberdade não há direito que persista e sem legalidade não há processo que se sustente. Fecha aspas. Excelência, na origem foi deflagrada uma operação do Ministério Público, o GAECO, em que se culminou na denúncia do paciente como em curso às iras do artigo 33 da Lei 11.343 de 2006, tráfico de drogas, na Lei 12.850, que trata da organização criminosa, e da Lei 9.613, no que tange a lavagem de capitais. Esse habeas corpus, especificamente, trata de questões de ilegalidade, bem como de carências de indício de autoria pós-instrução. Então, identifiquemos a priori o momento processual que a defesa se insurge. Temos um momento pós-instrução. Bem, no que tange aqui a interpretação fática, eu gostaria de averbar, desde já, que o paciente se enquadra na moldura da liberdade provisória. Isso vem sendo sustentado desde o início. O paciente é primário, ostenta bons antecedentes, tem ocupação lícita e moradia fixa. Com essas condicionantes é que a interpretação deve se seguir adiante. E parto então ao relaxamento. Por que o rigor é de relaxamento? Na decisão que decretou a prisão preventiva em desfavor do paciente, foi valorado expressamente pela autoridade coatora a movimentação de 13 milhões em conta, sem aparentemente justificativa para tanto. Essa identificação de movimentação financeira veio dos RIFs, dos relatórios de inteligência financeira, estes que foram compartilhados pelo COAF ao Ministério Público sem que tivesse decisão judicial autorizativa, quer dizer, foram requisitados pelo Ministério Público diretamente ao COAF sem decisão judicial autorizando. Isso se deu aos arrepios do tema 990 da Suprema Corte. E não fosse suficiente, os agentes inquiridos em juízo confirmaram que não possuíam qualificação técnica, quer dizer, os laudos de interceptação telefônica, de interceptação telemática, de quebra de sigilo, foram confeccionados por agentes do GAECO que não eram peritos. Tanto assim que inquiridos não souberam sequer apontar a metodologia utilizada, não souberam sequer apontar a metodologia utilizada nos trabalhos e confeitaram, desembargadora Daniela. Disseram, a partir de questionamento da defesa, que nenhuma análise dos relatórios foi feita a partir de índole objetiva, mas de índole subjetiva a partir da percepção desses agentes. Então, nesses termos, o rigor, excelências, ao ver da defesa, de relaxamento. Superada a questão do relaxamento, passo respeitosamente ao liame, desembargadora Beatriz, desembargador Glauco, da revogação. E por que a prisão há de ser revogada? Gostaria de deixar claro que as alegações da defesa aqui não têm o condão de se confundir com o mérito, mas sim com a carência de indícios suficientes de autoria delitiva. Após a devida instrução, eu gostaria aqui de grifar que eu li atentamente a denúncia
Nas 89 laudas, 41 vezes se consta o nome do paciente. Nessas 41 vezes que se consta o nome do paciente, todas estão relacionadas exclusivamente com a movimentação de 3 milhões em conta. Princípio da correlação. Em nenhum momento foi indicado, data vênia, qual seria os verbos nucleares em relação à organização criminosa e em relação ao tráfico de drogas praticado pelo paciente, em momento algum. Ao contrário, inquirido pela defesa, e aí eu grifo aqui o que aconteceu em audiência de instrução e julgamento, os agentes do GAECO diziam, a defesa inquiria, mas qual era a participação dele na organização criminosa? Os agentes diziam, tá lá no relatório, doutor, se o senhor quiser, o senhor pode ler. A gente vê aí que às vezes alguns colegas se insurgem, para mim não me insurgi, para mim ficou provado, que até então nós tínhamos elemento de prova. O que o agente do GAECO narrou lá atrás é elemento de prova. Em juízo, a gente tem prova. É elemento de informação, perdão. Em juízo, a gente tem prova. Então, no momento em que ele diz que está escrito no relatório, que se eu quiser ver, não foi produzido prova. Nós temos elemento de informação, que foi produzido de uma índole subjetiva. E aí nós temos a figura do Fish Expedition. Quer dizer, o Ministério Público pesca provas, diz a todo momento na acusação, em mais de 4.000 páginas, que existe prova nos autos, mas não se presta a apontar o ID e as páginas. E com essas considerações, não foi identificado sequer um usuário de droga que tivesse adquirido droga desse paciente, submetido a ampla investigação, que inclusive contou com Campana. Esse paciente jamais foi flagrado no local indicado como laboratório para produção de drogas. Com ele ou na residência não foram apreendidos nenhuma substância entorpecente ou apetrecho para venda de droga ou para produção de droga, né? E aí, para confeitar, não bastasse todas essas circunstâncias, nenhum dos demais réus afirmou que esse paciente era envolvido com o crime, nenhuma das testemunhas afirmou, e ao contrário, afirmaram que o patrimônio é compatível com a renda aferida durante os anos que ele e a mulher trabalharam com venda de carros. Isso foi cabalmente, robustamente demonstrado, a figura aí da movimentação financeira e da compatibilidade do patrimônio, principalmente da casa construída. Então, com esses termos, excelência, o rigor aqui é de revogação da prisão preventiva com arbitramento ou não de medidas cautelares, e não por confusão ao mérito, desembargador Glauco Fernandes. Não quero aqui antecipar um eventual juízo de apelação, mas por carência de indícios suficientes de autoria. Vou grifar um último argumento. A autoridade coatora decreta a prisão preventiva para garantia da ordem pública, indicando que os indícios de materialidade delitiva residiam na movimentação de 3 milhões. E na hora que ela sustenta, a desembargadora Daniela, o periculum libertatis, ela suscita o mesmo argumento. Quer dizer, aquilo que ela utiliza para indício suficiente de materialidade, ela indica que é o periculum libertatis, quer dizer que se posto em liberdade, o paciente vai voltar delinquir, porque ele movimentou 3 milhões em conta. São 4 parágrafos da decisão de decretação de prisão preventiva, em que só se consta essa movimentação bancária, em que pese aí a imputação de 3 delitos. Excelência, peço desculpas por eventual excesso, com respeito a acatamento, rogo pela concessão da ordem, seja na via do relaxamento ou na via da revogação. Eu agradeço ao nosso advogado e concedo a palavra ao eminente relator. E com atenção à brilhante explanação da defesa, trago voto escrito em 15 laudos, onde trato de tudo que foi dito pela defesa, e entendo por delegar a ordem com a seguinte subemenda. Na via estreita do habeas corpus, não há que se falar de nulidade processual se referida ilegalidade não estiver prontamente demonstrada por meio de prova preconstituída, normalmente se há aparência de irregularidade no tratamento das provas. Necessária a manutenção da prisão preventiva quando inadequadas e insuficientes medidas cautelares mais brandas. O decreto constitutivo estiver devidamente fundamentado na presença dos requisitos 302 e 303 do Código de Processo Penal, conforme preceitua o artigo 93 da Constituição Federal. A gravidade concreta das condutas é suficiente para demonstrar a imprescindibilidade da segregação tutelar para o cautelamento da ordem pública, configurando-se um perigo na liberdade do paciente. E assim como voto, delegando a ordem. Não há nenhuma divergência no sistema, então vou anunciar o resultado, delegar uma ordem à unanimidade, disponibilizando o voto do Dr. Hugo, a quem agradeço pelo sistema.